A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos iniciando a nossa terceira matéria do segundo curso teológico. Hoje vamos falar sobre doutrina. O que é doutrina? Quantas doutrinas podemos encontrar na palavra de Deus? Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que está participando desse curso. Que o Senhor conceda-lhe a graça de estudar, compreender a sua palavra e ser ricamente abençoado por ele. Essa primeira parte desta matéria, nós vamos estudar sobre alguns assuntos muito interessantes. Por exemplo, o cristianismo, ele possui um corpo de doutrinas. E lembre você que doutrinas são ensinamentos completo e complexo. Por que complexo? Porque nós entendemos, irmãos, que algumas doutrinas da palavra de Deus, por exemplo, a doutrina sobre Deus, ela é muito complexa. Você estudar algo que é eterno, algo que é infinito, como Deus, nós não temos condições de irmos a fundo nesta matéria. Nós estudamos superficialmente sobre Deus. E é também uma doutrina, assim, doutrinas fáceis de serem entendidas dentro do cristianismo, é a própria doutrina da salvação, onde o cristão compreende a simplicidade dessa doutrina, aceitar Jesus como seu Salvador. A palavra de Deus nos diz, eu creio que em Isaías capítulo 35, versículo 8, se não me foge a memória, que o caminho é fácil de ser encontrado, que até uma pessoa, um louco, encontra este caminho. Então, conhecer estas doutrinas, simples ou complexas, é de fundamental importância para as nossas vidas. Nós sabemos que no meio evangélico, a consciência e a necessidade de estudar e conhecer as doutrinas bíblicas não é muito unânime. Muitos não se preocupam com esse questionamento de estudar a palavra de Deus, estudar as doutrinas da Bíblia. Uma grande parte, até por sinal, não se preocupa com isso. Veja bem, irmãos, se formos analisar os nossos irmãos das igrejas tradicionais, das igrejas históricas, eles têm uma noção melhor sobre a questão da necessidade de estudar as Escrituras. Nós, pentecostais, no início da mensagem pentecostal que chegou ao Brasil, foi deixado muito de lado essa questão teológica, não pelos irmãos que chegaram ministrando a palavra do Senhor, mas por aqueles que estavam recebendo, aprendendo. Não foi muito a fundo o estudo de teologia. Demonstraram aí pouca preocupação com o estudo das Escrituras. Então, no âmbito pentecostal, houve uma mistura, né? A ideia de doutrina ficou muito ligada à questão de usos e costumes. Questões aí de vestimentas, questões de estética, acabaram se tornando doutrina, entre aspas, né? E tomaram o lugar daquilo que de fato é doutrina. Muitos pregadores, pastores, ensinadores preocuparam-se mais com as questões de usos e costumes do que propriamente com a doutrina. Mas nesses últimos tempos, com o advento de cursos teológicos, inclusive este é um curso ministrado para trazer um melhor conhecimento da palavra de Deus para você, meu irmão, esta visão está mudando. E o que nós vemos hoje é uma volta aos estudos sistemáticos. E isso é bênção de Deus. Isso faz com que nós, pentecostais, unamos a unção do Espírito de Deus, como está lá em 2 Pedro, né? Unir a graça ao conhecimento. E nós estamos fazendo isso aí. E isso fortalece a fé pentecostal. Pode ter certeza disso. Esse estudo, então, pretende analisar os 3 tipos de doutrina que a Bíblia menciona.
tendo em vista que há uma enorme confusão no meio evangélico sobre o que são doutrinas, então, a fim de descobrir as suas implicações para o corpo de Cristo, nós pensamos que a origem dessa confusão está ligada à falta de uma boa interpretação das Escrituras. Não são poucos, irmãos, os cristãos que entendem que a Bíblia possui muitas interpretações e que elas dependem da mente do leitor. Conforme o leitor está fazendo a sua leitura, conforme ele está entendendo por conta própria, ele vai fazendo as suas interpretações. Na verdade, essa ideia é um engano muito grande. Quando você diz que um texto bíblico possui muitas interpretações, o que está sendo feito, na verdade, é esvaziar a Bíblia da sua autoridade. Nós rejeitamos essa ideia de pluralidade na interpretação das Escrituras. Não cremos, irmãos, que uma passagem bíblica possui várias interpretações. As Escrituras, elas nos revelam, presta bem atenção nesse ponto, que ela possui apenas um único autor, o Espírito Santo. Então, isso significa que há somente uma mente por trás do texto. Mas você vai dizer, mas foram 40 escritores da palavra de Deus. 40 escritores, mas quem direcionou eles para escrever, para registrar a vontade de Deus, foi o Espírito Santo. Então, isso significa que há só uma revelação, uma interpretação dos textos bíblicos. O Espírito Santo, ele tinha uma intenção para comunicar através dos elementos que ele usou para transmitir sua mensagem de salvação. E essa intenção é única e deve ser procurada, essa intenção do Espírito de Deus, e deve ser entendida. Então, meus queridos, vamos à definição de doutrina. Nós colocamos aqui para os irmãos algumas definições de alguns teólogos. Então, sempre é um bom caminho nós iniciar fazendo definições, saber o que estamos estudando. A falta de boas definições, ela é perigosa. Pensamos que a melhor maneira de definir a palavra doutrina é buscar o seu significado nas línguas originais da Bíblia. Então, quais são as línguas originais da Bíblia? Hebraico, aramaico, no Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Os irmãos já aprenderam esta matéria quando estudamos lá sobre entendendo o que estudo. A palavra doutrina, tal como conhecemos em nosso idioma, vem da língua latina, doctrina, e significa ensino. No Antigo Testamento, a palavra doutrina traz a ideia de um corpo de ensinamentos revelados. Temos duas palavras no Antigo Testamento que trazem essa ideia de doutrina. A primeira é a palavra lekar, que significa o que é recebido. Essa palavra você vai encontrar ela lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, Jó, capítulo 11, versículo 4, Provérbios, capítulo 4, versículo 2, Isaías, capítulo 29, versículo 24. Para o aluno, para o estudante, aquele que deseja aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus, é muito interessante você ler esses textos bíblicos e procurar fazer um estudo em cima dele. A segunda palavra que nós temos no Antigo Testamento é o substantivo Torá. Esta palavra é bem conhecida por todos, não? Ela transmite a ideia de um corpo de ensino. Seu significado é instrução, ditame, direção, lei. Esta palavra é usada para se referir aos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós também chamamos de Pentateuco, ou os livros da lei. No Novo Testamento, nós temos também duas palavras. A primeira é a palavra didascalia, que é uma palavra polissêmica. Ela significa tanto o ato como o conteúdo. Está registrada esta palavra em Romanos, capítulo 12, versículo 7, que é um texto áureo para os professores, né? Aquele que ensina, se esmere no ensino, se dedique ao ensino.
Então essa palavra aparece aí. Romanos capítulo 15, versículo 4 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 também aparece esta palavra. A palavra significa instrução, ensino, num sentido ativo, e num sentido mais passivo, aquilo que é ensinado. A palavra aparece também em Marcos capítulo 7, versículo 7, e os textos que os irmãos estão vendo nessa gravação. A segunda palavra que nós vemos no Novo Testamento é didaquê. Esta palavra também significa tanto o ato de ensinar como o conteúdo do ensino. Ela se refere ao ensino de Jesus. Você vai ver lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina e que seu ensino era de origem divina. Então estavam maravilhados daquilo que Jesus ensinava, daquilo que ele fazia. Também você vai encontrar em João, capítulo 7, versículos 16 e 17. Com o significado de ensino como uma atividade, instrução, essa palavra didaquê, ela aparece em Marcos, capítulo 4, versículo 2, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Em um sentido passivo, o que é ensinado, ensino, instrução, ela aparece em Mateus, capítulo 16, versículo 12, e os versículos subsequentes que estão aí na tela. Convido você agora para assistir ao primeiro vídeo desta matéria, uma palavra do pastor Eugênio Carpigiani Neto, e que vai falar sobre as doutrinas da palavra de Deus. Você vai ver nesse vídeo que ele fala sobre a doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus no nosso estudo está embutida, está incluída na doutrina dos homens. E aí você vai voltar para a segunda parte do nosso estudo bíblico Doutrina. Deus abençoe você e que as graças do Senhor sejam sobre a sua vida de uma forma abundante.